Oi pessoal, nós estamos aqui hoje no consultório da doutora Maura Disco. Ela vai falar conosco sobre homeopatia. Como a homeopatia pode ajudar na fertilidade, tá bom? Agora fiquem com ela. Até mais. Olá, prazer estar com todos vocês e vamos discorrer um pouquinho sobre homeopatia. Sobre homeopatia dentro da fertilização. O que é considerado um casal infértil? Porque nós vamos, aqui na homeopatia, nós vamos estar sempre falando de indivíduo. O casal infértil é aquele casal que após 2 anos de tentativa para engravidar não tem sucesso. Várias causas podem ser citadas, outros colegas já devem ter discorrido sobre isso, mas nós vamos nos deter à homeopatia ajudando a toda essa situação. Em primeiro lugar, o que é homeopatia? Homeopatia é um tratamento médico criado em 1786 por Samuel Christian Hahnemann, aonde ele via que substâncias que poderiam criar uma patologia, poderiam curar essa mesma patologia. Isso é a lei da semelhança. Essa lei da semelhança foi experimentada durante todo esse tempo, tem descrições, tem estudos científicos, e a homeopatia ela vai trabalhar em cima da lei da semelhança, em cima de diluição e dinamização da medicação. Dentro da homeopatia, o que é importante para nós é o indivíduo, é o paciente, ou seja, falando numa linguagem mais simples, não é o nome da doença, é como a doença se apresenta no indivíduo. No caso da infertilidade do casal, muitas vezes a causa é da mulher ou a causa é do homem, muitas vezes é dos dois, muitas vezes ninguém tem causa orgânica nenhum e a gravidez não ocorre. Dentro da homeopatia, nós vamos estudar cada indivíduo, cada componente desse casal, trabalhar suas angústias, aos seus sentimentos, e se existir realmente uma causa física, por exemplo, um ovário policístico, o que dificulta, mas não impede a gravidez, a homeopatia vai conseguir tratar também. A homeopatia não é um tratamento que exclui os outros, ela pode muito bem ser feita conjuntamente. Na homeopatia, nós vamos trabalhar muito o indivíduo, muito as sensações, os sentimentos, o psicológico. Isso vai nos trazer uma gama, um leque de abertura, até mesmo para entender o porquê essa gravidez pode não estar acontecendo. Dentro da homeopatia, nós vamos estar trabalhando a energia vital. O que é essa energia vital? É a energia que anima o corpo. É a fonte de vida que nós temos, o que nos deixa estar em condições sadias ou, quando está alterada, adoecer. Essa energia vital é trabalhada com a medicação homeopática. Veja que eu não falo em remédio. Remédio é uma coisa que vai remediar. A homeopatia, ela vai buscar a solução do problema, a causa do problema, a cura sempre que possível. Ou seja, nós temos alguns exemplos de casos. Por exemplo, eu tive um caso de uma paciente, inclusive da área médica, e ela não conseguia engravidar. Ela usou hormônios, fez indução, chegou a fazer até 2 inseminações, mas não segurava. Repertorizando, ou seja, dentro da consulta de homeopatia, apareceu um remédio. No caso dela foi o pulsatila. Nós começamos um tratamento, ela já havia deixado de tomar os hormônios, indutores e tudo mais, de ovulação, e nós começamos um tratamento com a pulsatila. Começa-se numa potência baixa, começamos na 6CH, depois de alguns meses ela estava grávida. Detalhe, de 4. Os 4 nasceram perfeitos, sadios, estão muito bem, são meus pacientinhos até hoje. Foram 4 gestações, foram 4 fetos, mas cada um não foi gemelar, univitelino, nada disso. Foram 4 óvulos, foram 4 ovócitos que foram fecundados e foram nidados 4 óvulos
nesse útero. Ah, mas a homeopatia vai fazer eu ter, em vez de 1, 4, 5, 2? Não, é que no caso dessa paciente em específico, ela já havia induzido. Então, quando o corpo foi responder, o que nós entendemos é, a pressão foi tão forte, ela já tinha estimulado tantos ovários, que acabou soltando 4 óvulos, e os 4 foram fecundados. Outro caso muito interessante foi de um casal que veio e não conseguia engravidar, não conseguia, uma ansiedade única. Ninguém tinha problema, não foi diagnosticado nenhum problema clínico em nenhum dos dois. Muito ansiosos, fizeram acompanhamento até com psicólogos aqui da clínica. O que aconteceu? Decidiram por uma adoção. Nesse tempo, o que a homeopatia está tratando? A homeopatia está tratando a ansiedade, o poder de tomar uma decisão, todo esse lado emotivo de eu não posso ser mãe, por exemplo. No caso dessa mulher, eu estava deprimida porque não engravidava, então pode ser usado um áuro metálico, por exemplo. E o que aconteceu? Todo esse contexto, esse entendimento do sofrimento do casal em torno dessa criança que não vinha, levaram à procura de uma adoção. Eles adotaram. Continuaram em tratamento, inclusive a criança adotada é meu paciente também. Depois de 2 anos, ninguém mais pensava em gravidez. A mulher me chega com teste de gravidez positivo. Ou seja, nós conseguimos baixar a ansiedade, por alguma coisa foi trabalhada naquele casal onde eles conseguiram ter uma criança. Lógico, isso depende de cada um. A energia vital cada um tem a sua, cada um tem seu modo de sofrer, e dentro da homeopatia cada um responde de um jeito. Então não é porque deu certo com um, geralmente a gente busca uma solução e se consegue para cada um, mas cada um tem o seu modo de reagir. Uns vão ter, a primeira paciente que eu falei teve 4 nenês, a segunda, depois de 2 anos, nem pensando em nada, teve mais um. Mas é claro, tem gente que realmente às vezes não consegue. Existem vários fatores. O que a gente precisa deixar claro é que a homeopatia, ela não é um método que vai fazer com que você engravide. Ela é um método no qual ela vai harmonizar o casal, e eu falo casal porque quem engravida é o casal, na visão nossa, como pediatra, como homeopata. Então quem tem que engravidar é o casal, e isso vai ajudar, vai facilitar toda essa formação. E dentro da homeopatia, nós vamos estar fazendo tanto o acompanhamento da gestação, do pré-natal, não se exclui as visitas ao obstetra e tudo mais. Podemos estar auxiliando na hora do parto, principalmente com medicações para pânico, ansiedade, os medos e tudo mais, ou mesmo até uma hipertensão, um hipotiroidismo que pode desenvolver, um diabetes gestacional. Isso a homeopatia também vai conseguir acompanhar. E dentro da parte, o que eu gostaria muito que vocês gravassem para engravidar não adianta só o corpo estar perfeito, a mente também tem que estar, e a energia vital também tem que estar predisposta para isso. Doutora Naura, em relação à infertilidade masculina, eu já estive com alguns especialistas e dizem que tem alguns casos que os homens estão zerados em espermatozoides. Existe alguma coisa que a homeopatia possa fazer para ajudar esse pessoal? Boa pergunta, Mônica. Aliás, a grande dificuldade nossa é trazer o futuro pai até nós, porque geralmente eles se negam e acham que sempre a culpa é da mulher, infelizmente. Mas existe sim, foi uma excelente pergunta. Por exemplo, uma medicação chamada Agnus Castus. Ela é usada bastante para casos de espermatozoides em números baixos ou até ausência dele no líquido seminal. Ou seja, você pode introduzir, você começa o tratamento e aí você vai começar a pedir espermograma para monitorar isso. E tem casos, a maioria dos casos reverte. Agora é tal coisa, é o que a gente sempre fala, depende da energia vital. Mônica, eu vou dar uns exemplos de alguns medicamentos e nas esferas que eles agem, tá? Aquela história da paciente que não consegue engravidar e está deprimida. Por exemplo, áuro metálico.
O foliculino favorece a fecundação. Intercalar ovário 1 com foliculino, que são tecidos próprios do ovário, feito como medicamento homeopático. Vai regularizar o ciclo menstrual. Eu uso bastante quando a pessoa tem ciclos irregulares. Eu uso em cistos de ovário, por exemplo, o Apsmel eu uso bastante para ovários policísticos, principalmente, não no caso só da fertilidade, mas na acne juvenil, aquela alteração de ciclo que as adolescentes sofrem bastante. O Lachesis vai estimular os ovários a produzir os óvulos. O Lycopodium clavatum, ele melhora muito a qualidade do muco cervical. Sabina é recomendado para casos, por exemplo, pacientes que têm abortos repetidos. Não é que ela não consegue engravidar, mas ela acaba não tendo a criança que ela quer, porque ela perde. Então, além de tratar toda a esfera, de manter essa criança, a gestação, levar a gestação até o final, eu tenho que trabalhar o emocional dessa pessoa. Mas não tenha dúvida. O sépia para ovulações irregulares, o Agnus castus que nós falamos, da oligospermia e azospermia, o medorrino em casos de impotência masculina, porque muitas vezes não se consegue consumar o ato. Então, também como é que vai querer ter um bebê, né? E é um tema muito delicado, porque, mais uma vez eu falo, infelizmente os homens não são tão, vamos dizer assim, eles não vêm com tanta facilidade. Para a gente conseguir um relato onde ele fala, olha, estou impotente, isso leva meses de consulta. A esfera de ação dos medicamentos homeopáticos é, basicamente, regulando o ciclo menstrual, melhora da qualidade uterina para anidação. A anidação é implantar o ovo, né, que é o óvulo fecundado, no útero, para começar a desenvolver um embrião. A melhora da qualidade do endométrio e, basicamente, trabalhar o estresse, a ansiedade e os transtornos causados até mesmo porque o paciente, infelizmente, até chegar na homeopatia, ele já tentou de tudo. Métodos invasivos, métodos de 1001 coisas, e são traumáticos para o corpo, são traumáticos para a energia vital. Então, eu deixo o recado de realmente a pessoa consultar um homeopata, conversar e ver a possibilidade de associar esse tratamento também, quando se trata de fertilidade. Então, doutora, pelo que eu percebi na nossa conversa, o ideal é que a pessoa mantenha esse equilíbrio durante toda a vida. Não espere até uma gestação, né, para querer um filho, para poder correr atrás, né? É mais difícil, né? Então, você tem que procurar um homeopata e se cuidar, né? E se tratar. Como eu disse, a gente acompanha o bebê desde que ele está dentro da barriga da mamãe, desde que eles venham até nós. Então eu tenho pacientes aqui que eu já estou tratando a terceira geração. Eu tratava a avó, aí trouxe a filha, e agora a filha está trazendo filho, ou seja, da avó já estou tratando o neto, e tem filhos e netos que já nasceram dentro do consultório homeopático. Então, obrigada pela participação. E fica mais uma informação para vocês aí, gente. Às vezes o método homeopata resolve muito, muito. Eu me cuido com homeopatia, minha família se cuida com homeopatia. Também é uma coisa que vale a pena a gente abordar e a gente conhecer, tá bom? Obrigada, doutora, mais uma vez, tá? Até mais, pessoal.